Brasil, Igreja do Brasil, povo de Deus, hoje nós alcançamos a triste marca de mais de 4.000 mortos por Covid-19 em apenas 24 horas. O Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de mortes no mundo. Não é isso que o Senhor tem para o Brasil. O Senhor tem me despertado a dizer que Ele quer curar o Brasil, que Ele quer fazer uma obra no Brasil. Aqui em Isaías 59, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós sabemos que o nosso país tem pecado diante de Deus. O que aconteceu no último carnaval no ano passado? Blasfemaram contra Jesus, colocaram o inimigo ali afrontando Jesus Cristo. Você viu essa cena? E olha o que está acontecendo agora no Brasil. É só por conta disso? Claro que não. O mundo inteiro está sofrendo, mas o Brasil está sofrendo de uma maneira ainda pior. Nós sabemos que em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 diz, no versículo 13 diz assim: E se eu ordenar que não chova? Ou se enviar gafanhotos para que consumam a terra? E se eu enviar pestes entre meu povo? E no 14 diz: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos nos ajoelhar, pedir perdão primeiramente pelos nossos pecados. O Senhor quer arrependimento do Brasil. O Senhor, mais do que curar, Ele quer salvar o Brasil. E toda essa chaga mortal do nosso país, toda essa doença, toda essa peste, a crise financeira que nós enfrentamos nos últimos anos, também é por conta do pecado, principalmente. O Brasil é reconhecido como o país do carnaval, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer, que o Brasil seja reconhecido como o país do carnaval, da criminalidade, da corrupção, da prostituição, da imoralidade sexual. Brasil, nós precisamos nos quebrantar, essa é a hora, este é o momento. Aqui, em Isaías 59, o Senhor deixa claro que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar, não é isso. Mas são os nossos pecados que estão fazendo a separação entre nós e o nosso Deus. Nós tivemos aqui nesses últimos dias um jejum do qual todo o Brasil jejuou a favor da nação. E Deus me chamou a atenção aqui em Isaías 58, quando o povo de Israel fez o mesmo, o povo de Israel jejuou. E olha o que aconteceu. Primeiramente está escrito: Clama a mim em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não adianta a gente fazer jejum e não fazer o que Deus está pedindo. O que é? Nos quebrantarmos, nos arrependermos dos nossos pecados. Os meus pecados estão diante de mim. Qual é o pecado que o Senhor está mostrando para você que você precisa se arrepender? E aqui, olha o que aconteceu. Deus está falando, que as pessoas diziam em Israel: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? E ele diz: Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis o vosso trabalho. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou as nossas enfermidades, Brasil. Ele levou a nossa pena, a nossa dor e a nossa condenação. Não há nada que nós possamos fazer para o nosso próprio mérito que possa tentar superar isso. Jesus Cristo já fez na cruz. Mas olha o que Deus está requerendo do povo. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa, os pobres abandonados, e quando vires o nu, cubras e não te encubras da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. O jejum que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a matar a fome do pobre. Tem pessoas passando fome, tem pessoas sofrendo. Aqui em Isaías 61, a palavra diz que Jesus Cristo ele é ungido. Ele é ungido para curar, para libertar. O Espírito de Deus está sobre ele. Ele é ungido para consolar os tristes. Quando ele passou pela terra, as mãos dele estavam estendidas para aquele que sofria, para o enfermo. Ele curava os cegos, ele consolava os tristes. E é exatamente isso que a igreja precisa fazer.
Igreja, nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós não podemos ver a peste avassalar a nossa nação e ficarmos de braços cruzados. Qual que é a nossa arma? A oração. E o que nós podemos fazer em relação ao que está acontecendo? Estender as nossas mãos. Proclamar as boas novas da salvação. Proclamar as boas novas do Evangelho. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo, você e a sua casa. Nós não podemos fechar os olhos para o pobre, para aquele que está passando necessidade. Reparta o teu pão. Ajuda aquele que precisa de colocar uma veste, não tem o que se vestir. Doe para ele. Igreja, o Senhor não quer nos levantar simplesmente para estar no templo adorando. Não só isso. O Senhor quer que nós nos levantemos e nos adentremos ao Santo dos Santos e clamemos ao nosso Deus o perdão pelos pecados da nossa nação. E que nós sejamos o corpo de Cristo manifesto na terra. Não é só sobre se reunir. É sobre orar, é sobre buscar, é sobre dobrar os joelhos. Então o Senhor vai ouvir a nossa oração. Quando nós verdadeiramente nos portamos como Cristo, porque Cristo matava a fome do pobre e da viúva. Ajudar as pessoas. Isaías 61 diz, o Espírito de Deus está sobre mim, esse é Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, um dia da vingança do nosso Deus e consolar os tristes. Tem pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que estão chorando. Não são 4.000. Não é um número 4.000 apenas. São 4.000 vidas. São famílias sendo avassaladas. São pessoas com o coração partido por perder alguém que ama. E nós temos a esperança, igreja. O Brasil é um país livre. Existem tantos países onde o evangelho não pode nem chegar. Você sabia que existem países onde a sua fé em Jesus coloca em risco a sua vida e da sua família? Você não pode nem carregar uma Bíblia, porque você pode ser morto, queimado vivo. Você pode ser jogado de um precipício. Você tem a sua casa queimada, seus bens até mesmo confiscados, roubados, igrejas são queimadas. No Brasil nós somos livres. E o que nós temos feito em relação a isso? Será que nós realmente temos feito aquilo que Deus requer de nós? Do que adianta fazer um jejum, bater no peito? Eu fiz um jejum, proclamei, mas não arrepender. Deus está aqui requerendo de nós o arrependimento. E aqui Jesus ele também ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus é ungido. Você tem medo? Você que está aí do outro lado, você tem medo? Sabe que o amor verdadeiro, o amor dele, ele lança fora o medo. Quando você crê em Jesus, você sabe que você tem a vida eterna. A Bíblia diz, aquele que crê no Filho já passou da morte para a vida, tem a vida eterna, não entrará em juízo. Arrependa dos seus pecados hoje. Creia no Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Entregue sua vida a Ele enquanto há tempo. Enquanto há vida há esperança, porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As profecias de Mateus 24 estão se cumprindo, leia. Tudo está se cumprindo, a cada dia que passa nós vemos tantas coisas acontecendo e ainda vão acontecer mais. Terremotos, pestes, filhos matando os pais, pais matando seus filhos. Você acompanha os noticiários. As profecias bíblicas estão se cumprindo. As forças da natureza se voltando contra a terra. A palavra de Deus diz que isso seria as dores de parto. Sempre existiu coisas ruins no mundo? Sempre, mas a palavra de Deus diz que quando estivesse próxima à volta de Cristo, essas dores iam ficar cada vez mais fortes. Elas iam piorar. Isso daria sinal de que Jesus está voltando. Vamos crer em Jesus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando nós passamos a crer em Jesus, nós entendemos, nós nascemos de novo. É isso que fala sobre o nosso novo nascimento. Quando cremos em Jesus, somos regenerados. Nos tornamos nova criatura. Passamos a entender o que é santidade. A lei do pecado já não nos domina mais. Não somos mais escravos, passamos a ser livres. Você sabia que o povo de Israel, no momento onde a peste mortal chegou no Egito, Deus pediu para que fosse colocado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Isso é Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa por esses dias e o significado real é esse. É o sangue de Jesus que nos salva, é o sangue de Jesus que nos cura, é o sangue de Jesus que nos livra da peste mortal. Por isso, quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos, nós somos protegidos pelo sangue dele. Às vezes você pensa que eu tenho que tentar ser santo. Não é sobre isso, é sobre se relacionar com Cristo. Quando você se relaciona com Jesus, quando você busca um relacionamento com Ele, você começa a entender que é tudo sobre relacionamento. Quando você crê em Jesus, a palavra de Deus diz, contudo aos que creram,
Aos que creram nele e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você crê em Jesus, você se torna filho. Não é sobre legalismo, não é sobre religião, mas sobre relacionamento. E nós passamos a entender que nós temos a condição, como novas criaturas, como filhos de Deus, em andar em espírito. O que é andar em espírito? Viver uma vida no Espírito Santo, com práticas espirituais, em santidade. O Brasil precisa entender que o Senhor Jesus morreu numa cruz. Não foi em vão, foi pelos nossos pecados. Leia Isaías 53 e veja que ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele as nossas dores, a nossa culpa. Ele levou a nossa enfermidade na cruz. E por que então nós ainda adoecemos? Porque nós insistimos em permanecer no pecado e insistimos em não entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Um dia Jesus me perdoou. Eu sentia condenação, uma condenação, um peso de morte sobre mim. Eu sentia que era o fim. E eu clamei socorro. Jesus veio a mim e falou: você não precisa pagar esse preço porque eu paguei por você. Creia em mim. Abandona o seu pecado. Imediatamente a minha vida foi transformada. Eu fiz uma aliança com Jesus. Tudo se fez novo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, para aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz que só há um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos estão, mas somos reconciliados mediante o sangue do Cordeiro. Somos reconciliados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Se o pecado entrou pelo primeiro homem, que foi Adão, pelo segundo homem, que foi Cristo, o verdadeiro, o primogênito, o Filho de Deus, que deixou a eternidade para vir morrer por nós. Por ele veio a justificação, a nossa salvação. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é a salvação. Não terás outros deuses diante de mim, em Deuteronômio. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem na terra, e nem nas águas debaixo da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. E ainda diz em Romanos: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal e eterno por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais. Abandone a idolatria, abandone os ídolos. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. E todos nós fomos reconciliados em Cristo Jesus mediante a fé nele. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. A palavra diz que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo final. Não existe encarnação em nenhuma outra vida, a Bíblia garante isso. A Bíblia diz que assim como Cristo morreu uma vez só e fez expiação dos pecados e ressuscitou, assim ao homem está ordenado também, como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo final. A palavra de Deus diz: voltarei o meu rosto contra aqueles que buscam médiums, aqueles que invocam espíritos, porque isso é abominável aos meus olhos. É o que diz a palavra. A imoralidade sexual desagrada a Deus. Não aceite rótulos sobre você. Não aceite que essa sociedade coloque rótulos sobre você. Você é filho de Deus. Você tem uma identidade especial. E você vai descobrir isso quando você começar a se relacionar com Cristo. Mediante o relacionamento com Cristo, com o Criador, o Deus do céu e da terra. E você vai descobrir quem você é. Não deixe com que nada te defina, com que nada tente colocar um rótulo, um padrão em você, um padrão do mundo, um padrão de pecado, porque Jesus Cristo pagou o preço. Esse é o tempo. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, a crer nessa palavra e despertar a se arrepender hoje dos seus pecados. Eu não sei quais são os seus pecados, eu sei dos meus e do que eu preciso mudar. A palavra, o salmista diz, né? Nele está o perdão dos pecados para que seja temido. O salmista ainda diz: os meus pecados estão diante de mim. É tempo de se arrepender, o Brasil não pode padecer mais. Nós temos muitas vidas avassaladas, pessoas estão morrendo e cada vida parece que eu sinto um pouco da dor das pessoas e é muito triste. Portanto, faça como Jesus Cristo. Jesus é ungido. Em Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas novas, a salvação, a consolar os tristes, a libertar os cativos, a curar os enfermos, a pregoar o ano aceitável de Deus. Essa é a missão da igreja. Nós somos a boca de Cristo, a voz de Jesus aqui na terra. Nós somos o corpo dele aqui. E nós precisamos nos compadecer, igreja, pela nossa geração, pelo nosso Brasil. Jesus está voltando. Creia. Muito em breve, coisas piores podem vir a acontecer, porque as dores de parto não melhoram, só pioram. Nós estamos vivendo um cenário onde o reset mundial, tudo isso está preparando um cenário para que o anticristo, o homem da iniquidade, governe sobre a terra. Mas antes disso, o Senhor Jesus quer derramar o avivamento para que o arrebatamento aconteça, para que a igreja suba, para que os escolhidos dele subam, para que ele volte e tire aqueles que são dele daqui, arrebate essa falsa paz que estão propondo aí. Terceiro templo, tudo isso, fique atento, porque a palavra de Deus diz: quando disserem
Olha, paz e ordem, então virá a repentina destruição. Desperte, aceite Jesus. Nos últimos dias, as pessoas tendo comichões nos ouvidos porque não vão querer ouvir a verdade, elas amontoarão doutores para si mesmas, que vão agir de acordo com as concupiscências da sua própria carne. As pessoas vão procurar pessoas, doutores e mestres, que vão apoiar o pecado de cada um. É o que diz a palavra. Só que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for através de mim. Ele é a verdade. Como um pai amoroso que corrige seu filho, instrui seu filho do que é correto, do que vai levar ele à vida eterna, daquilo que vai levar ele à salvação, assim é o Pai. E assim nós aprendemos com Jesus Cristo. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não há outro. Ele disse: Eu sou a porta, não existe outra porta. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é a única esperança. E dizemos não às mentiras, dizemos não ao pecado, dizemos não àquilo que desagrada a Deus, porque Jesus disse: Você tem desejo de amar o Senhor Jesus? Ele disse assim: Aquele que me ama segue meus mandamentos. Aquele que me ama e guarda meus mandamentos permanecerá no meu amor, assim como eu amo meu Pai, e os mandamentos dele eu guardo, e no amor dele também permaneço.